Bom, vamos lá. Começar a apresentação do trabalho de teoria da população e calculadores. Vou tentar ser um pouco mais rápido dessa vez. Já é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. O tempo é muito pouco, eu gosto de falar. E, assim, tá complicado. Então, eu cortei já um monte de coisa do trabalho, professor, porque eu já gravei uns 3 vídeos. O primeiro deu 60, o outro 40. Então, vou até te pedir desculpa se eu for muito rápido em alguns pontos. Mas é por isso. Vamos lá. Primeiro, vou me apresentar que nem o senhor pediu, para começar a falar um pouquinho sobre a gente. Meu nome é Everton Martins Simões Fernandes, eu sou mineiro, sou de BH. Atualmente estou no 6º período de Ciência da Computação, eu estudo na UNA, né, na unidade da Aimorés. E atualmente eu trabalho com desenvolvimento na DTI. Eu trabalho com tudo quanto é aplicação relacionada a machine learning. Então, eu trabalho com conceito de agente, questão relacionada a treinar modelos para poder identificar padrão, esse tipo de coisa. Mas vamos lá, sem me delongar muito, né? Então, meu tema é análise semântica. Então, aqui eu vou abordar um pouquinho sobre a introdução da análise semântica. Então, tipo, o que eu posso falar sobre a análise semântica? Ela é uma etapa fundamental na compilação, na minha opinião, a mais importante, porque é ela que cuida da parte lógica do código. Então, ela que valida a questão de tipo de variável, ela faz a análise estrutural do código, ela faz verifica a coerência das operações. Então, a gente pode falar que essa etapa, o nosso programa, ele estaria sintaticamente correto, mas provavelmente ele poderia ter alguns erros lógicos. Ela faz a validação da nossa lógica. Então, a gente pode falar que essa etapa ela faz a ponte entre a análise sintática e a geração do código. De forma resumida, é isso. Então, vamos lá. A gente vai definir agora sobre o que é a análise semântica. Então, eu posso definir a análise semântica como uma etapa que ela é indispensável no processo de compilação, que nem eu comentei acima. Tipo, na minha opinião, o foco principal dela é verificar tipo, o significado lógico dos comandos e expressões do programa. Meio que ela garante que cada instrução ela não esteja apenas sintaticamente correta, mas que ela faça sentido no contexto da aplicação. Um exemplo, ela verifica se operações matemáticas estão sendo realizadas entre tipos compatíveis ou se uma variável foi declarada antes de ser inicializada. Tipo, um exemplo muito bobo e que é muito comum é porque, por exemplo, quando a gente vai fazer uma divisão de um número, esse número ele só pode ser dividido pelo mesmo tipo. Então, eu não posso normalmente dividir um float por um inteiro. Então, tipo, nessa etapa, o compilador, às vezes os compiladores hoje em dia, eles utilizam técnicas onde ele faz a conversão tipo, de um inteiro para um float, de um float para um inteiro. Então, essa etapa, ela valida a lógica, ela tipo, aplica regras, vamos colocar assim, para poder melhorar a questão lógica dos nossos compiladores, esse tipo de coisa. Eu tô tentando andar rápido por causa do tempo. Foi mal. Vamos lá. Papel no processo da compilação. Então, vamos lá. A gente pode definir alguns pontos, né? Que ela é executada após a análise sintática, que nem eu falei lá em cima. Ela varia operações para garantir a coerência semântica, que nem eu expliquei essa parte das variáveis. Ela previne erros lógicos durante a execução. Antes da execução, perdão, e ela fundamenta a confiabilidade do programa. O que eu quero dizer com isso? Bom, basicamente eu tô falando que no processo de compilação, a análise semântica, ela desempenha para mim o papel mais importante, como eu falei lá. Por quê? Ela valida a lógica do nosso código, que eu expliquei para cima, ela meio que valida se as operações solicitadas pelos programas são logicamente viáveis. Então, por um exemplo, ela verifica se o tipo de dados são compatíveis em atribuições ou operações. O que eu quero dizer com isso? O que eu posso dizer, na realidade? Que essa etapa é essencial para evitar erros que podem ser detectados somente em tempo de execução, de uma maneira mais simples e resumida. Então, ela garante que ela meio que garante que o nosso programa ele seja escalável, robusto e confiável. Beleza. Agora, vamos lá. Transcrição da análise sintática para geração de código. Então, a gente pode falar que ela é uma ponte crítica entre o processo e entre a estrutura e a execução, que nem eu expliquei. Ela é meio que as próximas etapas, elas usam algo que foi gerado durante a análise sintática. É igual, por exemplo, a tabela de símbolos, enfim. Eu vou entrar nisso um pouco mais para frente, mas beleza. Então, ela valida o uso correto de símbolos e expressões, detecta incoerências da geração de código, garante que o código gerado seja funcional e compatível. Então, o que eu quero dizer com isso? Nessa etapa, a transcrição, ela é para gerar um código no processo de compilação. O que eu quero dizer? Que a análise semântica ela desempenha um papel essencial ao atuar como uma ponte entre a estrutura do código, verificação da análise sintática e a geração do código final. Então, com ela, a gente meio que assegura que todos os símbolos e expressões elas sejam utilizados corretamente. Então, a gente verifica se é válido, se as expressões que eu estou usando elas são válidas, se elas estão sendo usadas da maneira correta, se elas são consistentes, se os tipos das funções eles recebem os argumentos que a gente precisa, que a gente passou para ela. Então, qualquer inconsistência que a gente detectar nessa fase, ele meio que o código não funciona como esperado, né? Então, meio que ela não deixa, ela meio que serve para garantir que o nosso código ele vai ter coerência lógica, como eu já falei. Bom, vamos lá. Objetivo e componentes da análise semântica. Então, o objetivo principal, como eu falei, interpretar elementos de forma lógica. Então, basicamente, valida a lógica do nosso algoritmo, do algoritmo que a gente escreveu, do nosso código. Enfim, ela garante que o código seja executável e funcional. É aquilo que eu comentei em cima também. Ela valida operações, se os tipos que eu estou passando para minhas funções, para os meus métodos, eles são corretos, se eu estou declarando variável antes de chamar. Então, ela valida, que nem o próximo ponto que eu comentei, ele até complementa o outro, que ele valida o uso correto de variáveis, quantos tipos de dados. Os principais componentes são verificador de tipos, controle de escopo, resolução de nomes. Vamos lá. Eu vou abordar um pouco deles mais para frente, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o objetivo
da análise semântica. Bom, então aqui eu até destaquei alguns pontos aqui, que é detecta erros semânticos no código, exemplo, de compatibilidade de tipos, uso inadequado de variáveis, garante a correção lógica do programa, assegura coerência estrutural, valida que o código atende às expectativas do programador e prepara o código para a geração confiável. Que nem eu tô batendo muito nessa tecla, porque por que eu entendo que a semântica é uma das partes mais importantes? Porque ela faz toda essa validação lógica. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o principal objetivo dela é corrigir as validações semânticas do código. Tipo, isso inclui o que, Everton? Perdão. Isso inclui o que, Everton? Tipo, isso inclui erros de incompatibilidade de tipos. É que nem às vezes eu tô passando por um método, um tipo que ele tá incorreto. Ou então o uso inadequado de variável. Às vezes eu não declarei, não chamei uma classe. Enfim. Ou então eu tô chamando uma propriedade, algo que tá fora do meu escopo. Então ela faz essa validação. Então ela busca garantir a correção lógica do nosso programa. Então ela busca garantir, tipo, que a gente está fazendo tudo da maneira certa. Então ela assegura que todas as instruções elas estejam passando de forma correta, que elas estejam alinhadas com as instruções do programa. Então meio que essa etapa ela meio que verifica a estrutura do código para que ele possa funcionar corretamente e tipo ele esteja apto para uma geração de um código confiável, escalável, enfim. Em resumo, a análise semântica age como filtro para eliminar potenciais problemas antes que eles causem uma falha no nosso código. A gente pode definir dessa maneira. Bom, falando um pouquinho sobre a identificação e violação semântica. Vamos lá. Aqui eu também ressaltei alguns pontos principais. Então, função principal, identificar erros semânticos críticos, exemplos comuns, operações ilegais, divisão por zero, uso de variáveis não inicializadas, chamar a função inexistente ou incompatível, prevenir falhas em execução e comportamentos inesperados, garantir maior estabilidade do software. Bom, basicamente com isso eu quero dizer que o papel crítico da análise semântica é basicamente identificar violação semântica, ou seja, algo que não é lógico, vamos colocar assim. Então, basicamente esses erros, eles incluem algumas coisas que nem esses pontos que eu coloquei. Então, que são operações ilegais, como a divisão por zero, que nem eu dei de exemplo ali, que pode resultar uma falha durante a execução, até porque, matematicamente falando, para a maioria dos programas é muito raro, acho que nenhum na realidade, nunca vi, pelo menos, tem um número que ele é dividido por zero. Então, tipo assim, além desses pontos que eu coloquei, a gente pode falar que problemas com uso de variáveis não inicializadas ou a tentativa de chamar funções que não existem, ou então estão com argumentos incompatíveis, eles também são detectados nessa etapa. É que nem eu comento, tudo que é relacionado à lógica a gente valida nessa etapa. Então, se essas violações elas não forem corrigidas a tempo, isso pode gerar uma falha no momento da execução no momento da execução ou a comportamentos imprevisíveis no nosso software. Então, tipo, falhas ou comportamentos imprevisíveis no nosso software. Então isso compromete a sua escalabilidade e confiabilidade, né? Que nem eu comentei. Então, a análise semântica, ela age meio que para garantir que o nosso programa ele seja seguro, funcional e esteja, tipo, logicamente correto. Bom, correção lógica estrutural. Então, aqui, também abordei alguns pontos. Correção lógica. Validação da operação no contexto do programa, coerência estrutural, organização e consistência de código, prevenção de erros em tempo de execução, garantia de aderência à interação do programador, base para execução confiável do código. O que eu quero dizer com isso? Que, basicamente, a correção lógica e estrutural é o pilar, né, da análise semântica. Porque, tipo assim, igual eu comentei, a análise semântica, ela busca muito garantir que a nossa lógica esteja certa, que a gente esteja passando as operações corretas na hora de a gente gerar o nosso código. Então, ela meio que garante que o nosso código ele seja coerente com aquilo que a gente precisa e que ele funcione conforme a gente espera. Então, no aspecto lógico, a gente pode falar que, tipo, que a análise semântica ela verifica as operações realizadas no programa que fazem sentido dentro do nosso contexto. O que eu quero dizer com isso? Que ela meio que garante que o número... O que eu quero dizer com isso? Que eu garanto, por exemplo, que um número ele não pode ser dividido por zero ou então dividido por uma string. Por exemplo, porque não faz sentido eu de pegar um número e dividir por uma string. Então, já no aspecto estrutural, que é algo que eu vejo que ela também é muito importante, ela tipo, assegura que o código ele esteja organizado de maneira consistente. Então, ela respeita a hierarquia de escopo e declarações. Ela faz essa verificação porque ela é fundamental para prevenir falhas que podem ser geradas durante a execução do programa. Então, ele garante que o nosso código ele seja mais fiel à nossa interpretação. Meio que ele faz todas essas etapas para garantir que a nossa lógica ela seja aplicada. Ou então que nós possamos, ela também nos ajuda a identificar problemas com a nossa lógica. Por isso que eu vejo que ela é mais importante. Enfim, continuando. Fornecimento de metadados. Que eu também ressaltei alguns pontos importantes, né? Metadados gerados, tipos de dados, escopo de visibilidade de variáveis, informações sobre funções e parâmetros, suporte para geração de código preciso, otimizações avançadas, essencial para um código no final eficiente e confiável. Então, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Que, tipo, que a análise semântica que nem ela meio que ela é crucial ao fornecer metadados que são, tipo, utilizados nas etapas seguintes do compilador. Então, é que nem um exemplo que eu dei é a questão da tabela. Então, assim, com a geração de código, ela busca também otimizar a geração de código, né? Então, o que a gente pode falar? Esses metadados que eu comentei, eles podem incluir, tipo, informações importantes, como tipo de dados das variáveis inconstante, os escopos que elas são acessíveis e detalhes sobre
suas funções, seus parâmetros. Esses dados, eles também permitem que o compilador ele tome decisões mais inteligentes. Então, ele gera um código final que ele não apenas seja funcional, que ele não apenas seja funcional, que ele não esteja funcionando corretamente, que ele não apenas esteja funcionando corretamente, mas que ele seja otimizado para ter um desempenho eficiente e escalável, vamos colocar assim. Então, tipo, sem esses metadados, o compilador ele teria dificuldades para realizar tarefas com essa precisão, ou então ele demoraria um pouco mais para realizar algumas tarefas. Bom, então, comportamento da análise semântica. Então, os principais comportamentos, os principais componentes, perdão, da análise semântica são três, né? Que é a tabela de símbolos, que eu já comentei um pouco lá em cima, eu vou até falar um pouco mais dela, regras de tipo e controle de escopo. Basicamente isso. Então, tipo, a análise semântica ela é meio que dividida entre esses três principais componentes. Cada um desses componentes ele é tipo, essencial para garantir a organização e a validação do código, que é basicamente tudo que a gente tá abordando aqui. Então, a gente tem o primeiro componente que eu botei, que é a tabela de símbolos. Basicamente, de uma forma resumida, ela armazena detalhes sobre variáveis, funções, enfim. Eu vou abordar um pouco mais sobre elas. Em seguida, a gente pode falar que a gente tem regras de tipo. Então, ela meio que assegura que todas as operações que sejam realizadas no programa elas estejam compatíveis com si. Também vou falar um pouquinho mais entre elas. E, por último, a gente tem controle de escopo, que ele garante que as variáveis elas só sejam chamadas dentro do seu contexto apropriado. O que eu quero dizer com isso? Então, pensa, às vezes eu quero chamar uma propriedade, eu tenho duas classes que ela tem o mesmo nome de propriedade. Só que eu preciso garantir que esse nome de propriedade ele só vai ser chamado naquela classe específica, que não haja confusão entre as duas classes. Então, ele também ajuda nisso. Eu tinha preparado um exemplo mostrando isso na prática, mas, enfim, eu tirei por causa do tempo. Mas vamos lá, dando continuidade. Tabela de símbolos. Vamos lá. Principal função da tabela de símbolos é um repositório de identificadores e seus atributos. Então, elementos armazenados, variáveis, funções, constantes, tipos e escopos, atributos registrados, tipo de dados, localização, memória, visibilidade, benefício. Então, tem o benefício que é acesso rápido e organizado das informações, que eu falei. Isso é interessante porque a tabela de símbolos ela é usada nas etapas seguintes. Então, às vezes, em vez do programa ter que passar por todo o processo para saber onde é que está, qual que é o local na memória que está salvo, ou então o valor do variável, esse tipo de coisa, ele só bate, em vez dele ter que passar o programa todo e negociar, ele só vai bater na tabela de símbolo e vai procurar a referência que ele precisa para poder continuar sua execução. Isso é muito interessante. Mas vamos lá, continuando. Então ele tem suporte para análise semântica e outras coisas. Então, tipo, de uma forma resumida, a tabela de símbolo, ela é um componente, para mim é o componente mais importante da análise semântica. Por quê? Que não expliquei. Ela auxilia as outras etapas, para mim isso é muito interessante. Então, ela meio que atua. Eu falo que ela atua como se fosse um repositório central. Tipo, que ela armazena registros detalhados sobre identificadores no programa. Que nem eu informei aqui em cima. Ela informa informações sobre variáveis, funções, constantes, enfim. Perdão. Então, tipo, essa tabela, ela inclui os tipos de dados da variável, localização na memória, visibilidade dentro do escopo. Então, durante a compilação, essa tabela permite o acesso rápido e organizado dessas informações. Então, ela facilita as etapas posteriores, que eu falei, com a geração do código, porque elas vão direto nessa tabela. E ela também auxilia na hora de identificar inconsistências. Porque, tipo, como o uso de uma variável que não foi declarada, por exemplo. Então, vamos lá. Bom, na próxima etapa, a gente tem a regra de tipos. O que a regra de tipos é? Nada mais é do que determina a compatibilidade entre diferentes tipos de dados, função. Ela garante que as operações sejam tematicamente viáveis. Então, ela meio que evita os erros de somar número com string, atribuição é incompatível, como armazenamento de texto em uma variável que ela é numérica, uma variável de tipo inteiro, por exemplo, benefício. Então, ela prevê falhas, ela garante a coerência lógica do programa. Basicamente, a regra de tipo ela é fundamental na semântica porque ela define a compatibilidade e coerência entre tipos de dados, vamos colocar assim, analisados durante o nosso código. Então, ela garante que a operação como somas ou multiplicações e atribuições elas sejam semanticamente válidas. Então, por um exemplo muito chulo, vamos colocar assim, não é permitido a gente somar uma string com um número, porque, tipo, a gente não consegue armazenar, tentar armazenar ou então a gente também não consegue tentar armazenar, tipo, um texto e uma variável que ela é definida como número, porque isso pode gerar um erro, isso deve gerar um erro, normalmente, né, dependendo da linguagem. Então, essas regras, elas meio que ajudam a gente a, tipo, a prevenir falhas, né, que eles podem ocorrer ocorrer apenas durante o tempo de execução, além tipo, de garantir que o programa ele seja logicamente consistente, que eu acredito que seja a principal função da análise semântica, garantir a nossa lógica. Então, assim, ela é essencial para assegurar que o código ele funcione de maneira previsível e correta. Controle de escopo, função principal. Então, ele meio que gerencia a visibilidade de acesso às variáveis, gerencia visibilidade de acesso às variáveis, então ele previne prevenção de conflitos, ele também atua com isso. Então, variáveis com o mesmo nome em diferentes escopos, ele ajuda com isso, que nem aquele exemplo que eu comentei com vocês das duas classes. Então, garantia de comportamento. Então, ele garante o uso correto de variáveis e funções dentro do contexto apropriado. Então, escopos principais, global, local, blocos e funções. O que eu quero dizer com isso? Que basicamente o controle de escopo ele é um comportamento crucial na análise semântica, porque tipo, ele gerencia a visibilidade e o acesso às variáveis dentro do nosso programa. Ele assegura que as variáveis com o mesmo nome, mas em escopos diferentes, em classes, a gente pode levar isso para programação orientada de objetos, em classes diferentes, ela não entra em conflito. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu garanto que a variável ela só vai chamar de acordo com o contexto em que eu preciso.
com o contexto correto que ela foi definida, vamos colocar assim. Então, um exemplo muito claro, é uma variável que ela foi declarada dentro de uma função ou uma classe e não deve interferir em outra do mesmo nome declarada globalmente, por exemplo. Então, isso meio que ajuda a gente a garantir que o código ele se comporte de forma previsível. Meio que não, ele garante que ele nos ajuda a garantir que o código ele se comporte de forma previsível. Então, ele permite o uso correto de variáveis e funções apenas em contextos os quais, tipo, eles foram especificados, né? Então, tipo, com a distinção entre escopos globais, locais e blocos, o controle de escopo ele é essencial para organizar e validar a fonte, o nosso código-fonte. Bom, exemplos na prática. Então, a importância da análise semântica. Garantir a lógica, que eu estou reforçando muito. Garantir a lógica e estrutura do código. Evita erros que comprometem a execução. Práticas comuns. Verificação de tipo. Controle de escopo. Uso adequado da tabela de símbolos. Impacto no desenvolvimento. Programas mais confiáveis e eficientes. Eu até diria até mais rápidos em alguns casos. Resumo. Vai além da sintaxe e assegura coerência lógica. O que eu quero dizer com isso? Que a gente pode chegar na conclusão que a análise semântica ela é importante porque é essencial para garantir que os programas eles não apenas sigam regras de sintaxe, mas ele também faz sentido lógico. E estruturalmente também, que ele mexe muito com a questão da estrutura do nosso código. Então, tipo, o que isso inclui? Isso inclui práticas como verificação de tipos, controle de escopo, uso adequado de tabela, símbolo, que ajuda meio que a gente a identificar e corrigir alguns problemas que eles podem comprometer a execução do nosso código. Então, em uma última análise, a gente pode falar que a análise semântica ela contribui para o desenvolvimento de programas mais confiáveis e escaláveis, eficientes e alinhados com a expectativa, e alinhados com aquilo que a gente fez, que mais de acordo com a nossa lógica, vamos colocar assim, busca validar a nossa lógica. Então, assim, o que a gente pode falar? Que ela vai muito além da análise sintática, sendo uma etapa crucial para o processo de compilação, na minha opinião, mais importante. Erros semânticos comuns, operações ilegais, divisão por zero, por exemplo, somar uma variável que é do tipo inteiro como uma variável do tipo string, isso daí pode acontecer, compatibilidade de tipo, acesso a variáveis não inicializadas, somar um número inteiro a uma string, atribuir um valor do tipo errado a uma variável, então erro lógico, uso incoerente de funções ou métodos, então às vezes a gente está passando um parâmetro que ele é de um tipo incorreto, então é um tipo que o meu método não espera. Essa etapa também que faz essa validação dos parâmetros que eu estou passando para minha função barra método. Então, uso incorreto de funções ou métodos, aqui eu coloquei, condição que nunca podem ser verdadeiras. Basicamente isso. Bom, vamos lá. Referências e escopos. Então, referências inválidas, uso de variáveis não declaradas, chamada de funções inexistente, violação de escopo, tentativa de acessar variáveis fora do seu bloco, conflito entre variáveis locais e globais, impacto, erro de contexto e falha em tempo de execução. Então, o que eu quero dizer com isso? Basicamente, a referência e escopos, ela é um aspecto que ela é fundamental para garantir a lógica e o funcionamento do nosso programa. Então, um erro muito comum é quando a gente utiliza uma referência inválida. Como, por exemplo, a gente tenta chamar uma variável que ela não foi declarada, ou então chamar uma função que ela não existe, um método que a gente ainda não definiu ela. Vamos colocar assim dentro de uma determinada classe. Então, isso pode levar a falhas durante a execução. Então, se deixa o nosso programa menos confiável, vamos colocar assim. Essa etapa ela ajuda a prevenir esse erro. Então, um outro problema que é muito importante é a violação de escopo. Basicamente, ele ocorre quando a gente tenta acessar uma variável que ela está fora do nosso bloco de declaração, ou então, tipo, eu gosto muito de levar para programação orientada a objeto, que seria como se eu estivesse tentando acessar uma propriedade de uma outra classe, ou então que não está declarada dentro dessa classe, ou então, às vezes, a propriedade está como privada, ela está como protect, e a gente não está numa classe que ela é filha, então a gente tenta acessar essa variável de uma maneira incorreta. Toda essa parte da análise semântica que ela faz essa validação. Então, tipo assim, então a gente pode falar que a análise semântica ela consegue para identificar esses problemas que eu estou relatando, e ela previne esses erros, assegurando meio que a integridade do nosso programa, a nossa lógica. Então, ferramentas de análise semântica. Então, árvore de análise semântica. Então, representa a hierarquia e organização do programa, facilita a visualização do código, checagem de tipo, valida operações entre tipos diferentes, previne erros como compatibilidade de dados, algoritmo de resolução de escopo, garante o acesso correto a variáveis, detecta a violação de escopo e referências inválidas. Bom, resumindo, o que eu quero dizer com isso tudo? Basicamente, a análise semântica, ela conta com essas diversas ferramentas que auxiliam a gente na estruturação e validação do nosso código. As árvores da análise semântica, são uma representação visuais, que a gente pode falar visual, que elas destacam a hierarquia e a organização do nosso programa. Então, ela ajuda com a estrutura do nosso programa. Então, meio que torna mais simples de identificar a relação entre os elementos do código. Já na checagem de tipos, é uma etapa essencial também para validação. Se componentes eles são variáveis não permitidas, como por exemplo, somar dois números ou concatenar uma string. Então, meio que ela evita erros de compatibilidade. Por fim, os algoritmos de resolução de escopo, meio que eles garantem que as variáveis elas são acessadas dentro do seu contexto correto. Mas é aquilo que a gente falou, então ele previne problemas como acesso indevido ou conflito de nomes. Essas ferramentas elas asseguram meio que um código mais robusto e escalável, como eu já falei algumas vezes. Então, análise semântica em ação.
Então, aplicação em compiladores, né, que eu acho que é o que mais interessante aqui pra gente trazer para a nossa disciplina, para aquilo que a gente estudou ao longo desse semestre. Então, ela garante a correção do código antes da execução, ela faz a validação semântica antes da geração do código, então, a importância em sistemas críticos. Então, ela previne falhas falhas catastróficas, exemplos de sistemas críticos. Eu deixei isso aqui muito interessante, que é esses softwares relacionados à questão médica. Então, assim, que é interessante a gente falar disso? Bem que a análise semântica tem um processo fundamental em compiladores, porque ela garante que o nosso código ele tem uma coerência. Então, meio que a gente busca, ela meio que ajuda a gente a garantir que o nosso código ele seja previsível. Porque ela faz a verificação das operações que fazem sentido no contexto do nosso programa. Então, meio que a gente tem um controle maior sobre o que vai acontecer, normalmente com as linguagens compiladas. Porque é muito legal a diferença das linguagens compiladas para a linguagem de interpretação, é o seguinte, a linguagem compilada, normalmente, ela não deixa a gente executar ela, pelo menos até as que eu tenho em contato, a menos que o nosso programa ele esteja 100% pelo menos coerente, pelo menos lógico. Por quê? É muito interessante porque, igual eu comentei, que atualmente trabalho com inteligência artificial. Na inteligência artificial a gente trabalha com Python. É 99% Python, uma coisa ou outra, aí a gente usa um Node da vida. Mas lá é muito comum a gente conseguir executar a nossa API ou algo relacionado do tipo com algum método errado. Porque diferente da linguagem compilada, Python é uma linguagem que ela é interpretada. Então, tipo assim, o Python ele só vai dar um erro só quando a gente chama determinada função, determinado método. Já as linguagens que elas são compiladas, porque ela tem muito esse conceito da análise semântica, eu vejo muito forte nelas. É que nem em Java. Em Java eu não consigo executar nada se a minha sintaxe não estiver 100% correta. Então em Java eu tenho que colocar tipo, tenho que definir o meu tipo, tenho que definir meu escopo. Então assim, é muito interessante porque isso deixa o nosso código mais previsível. E principalmente eu vejo que isso é muito válido em sistemas críticos, porque como é algo que a gente tem um controle maior, que nós programadores nós sabemos o que o nosso software ele espera na hora de que a gente vai chamar um método ou uma função, porque nós definimos tipos de variáveis, ele deixa algo mais certeiro, vamos colocar assim. Então, meio que ele ajuda a garantir a correção do nosso código antes que ele seja executado. E isso pode ser muito legal, porque isso pode evitar prejuízos, tipo, pode salvar vidas, evitar que a gente faça uma análise incorreta sobre o diagnóstico de um paciente. Eu vejo que isso é muito interessante. Enfim, então, exemplo prático, é aquilo que eu já comentei, né? Variáveis não declaradas, então, um erro que ocorre no código, impacto na execução e na análise semântica, mapeamento de erros com árvore semântica, como a árvore pode ajudar a localizar seus problemas, exemplos de como visualizar e entender o erro. Mas o que eu quero dizer com isso aqui? Então, um exemplo clássico de um erro semântico, tipo, ele ocorre quando um código ele tenta utilizar variáveis que elas não foram declaradas. Então, tipo, esse erro ele é identificado durante a análise semântica, porque a validação e referência, assim, tipo, ou valor definido, é o que a análise semântica ela busca identificar. E é que nem eu comentei, isso pode causar, tipo, falhas na execução do programa. Então, tipo, para localizar e entender esses erros, então a gente utiliza essas ferramentas que eu comentei, como a árvore semântica, que ela mapeia toda a estrutura do nosso código e ela meio que ajuda a gente a identificar onde que o erro ocorre. Inclusive, é interessante que ela até auxilia outras etapas do nosso código. Então, meio que ela nos ajuda permitindo meio que uma análise mais rápida e eficiente. Então, ao visualizar a árvore semântica, a gente meio que consegue ver a relação entre os elementos do código e identificar de forma clara as inconsistências. Por fim, o que a gente pode definir? Então, a gente pode meio que definir que a análise semântica é um processo fundamental para garantir a qualidade e robustez do nosso código, garantindo desempenho, um papel crucial na engenharia de software, a gente também pode falar que ela tem, porque, tipo, ela apenas não previne erros lógicos e falhas em tempo de execução, mas ela também serve como, tipo, base para otimização e geração eficiente de código. Então, sem essa etapa, a validação semântica, sem essa etapa de validação semântica, tipo, o desenvolvimento do nosso software, ele se tornaria extremamente desafiador. Então, assim, meio que a análise semântica, portanto, ela contribui diretamente para a criação de sistemas mais robustos, com desempenhos aprimorados e facilita também a manutenção, sendo essencial para qualquer processo de compilação. Bom, é isso. Obrigado pela atenção, e foi mal se eu fui rápido demais, professor. Enfim, se eu faltei algumas partes, mas infelizmente o tempo